Olá, aluno do terceiro ano, tudo bem com você? Espero que estejam todos bem. Hoje daremos início à nossa apostila número 2. Iniciando a apostila número 2, nós faremos uma aula de gramática. Hoje eu vou explicar a teoria para vocês, direi depois os exercícios que devem ser feitos e na próxima aula, na live, nós corrigiremos esses exercícios, tiraremos as dúvidas e faremos o comentário aí, os comentários necessários sobre o módulo número 14. Então, pega a sua apostila, abra lá no módulo número 14, página 10. Lembrando que estamos dizendo da apostila número 2. Então, vamos lá, gente bonita. Nesse módulo, módulo número 14, que é o módulo de gramática, ele vai falar sobre o uso do gerúndio e do infinitivo na língua inglesa. Veja, em inglês, a gente precisa fazer uma certa distinção quando a gente fala de gerúndio. Em português, a gente diz que gerúndio é quando a gente coloca aquela terminação no verbo de ando, endo, indo, expressando algumas coisas que estão aí acontecendo, por exemplo, né? Ela está dançando, ele está partindo, ele está comendo. Então, isso em português eu chamo de gerúndio. Em inglês, o que a gente chama de gerund é quando eu coloco o ing no verbo e a tradução desse verbo, o sentido do verbo, é de infinitivo. Então, veja só, quando eu falo Sally's dancing, para nós em português, isso é o gerúndio. Mas em inglês, esse ing junto da estrutura dessa frase é o que a gente tem aí, o que a gente chama de present continuous, ou seja, a ação que está acontecendo. Quando eu uso simplesmente um verbo com ing, sem estar junto com o verbo to be, esse ing posto no verbo terá a tradução de infinitivo em português. Por isso que nessa estrutura, nessa frase aqui, a gente tem a tradução de dançar e não de dançando. Então, a gente vai chamar de gerund em inglês toda vez que eu coloco ing num verbo e o sentido desse verbo vai ser do infinitivo em português, tá bom? Existem algumas regras para quando nós devemos usar o ing nos verbos e para quando nós devemos usar o to antes de um verbo para indicar o infinitivo. A aula está bem completa, então a gente vai fazer uma análise aí do seu próprio material mesmo. Sugiro que você pegue um marca-texto e você vai grifando aí as partes que você julga mais importante. Tudo bem? Então, olha só. A primeira coisa, nessa primeira parte da aula, a gente vai estudar, então, quando usar o ing no sentido de infinitivo. Então, primeira coisa que você deve grifar, toda vez que o verbo for o sujeito de uma oração, você vai usar o ing para indicar em português que esse verbo está no infinitivo. Então, olha só. Painting is my favorite pastime. Ou seja, se eu for traduzir, eu não vou traduzir por pintando, eu vou traduzir por pintar. Então, a ideia do ing como o infinitivo do português. Olha só. Smoking is not permitted anywhere in the school. Então, comecei a frase, né? O verbo é um sujeito de uma frase, a gente coloca ing. Quando eu vou usar um verbo após preposições, também nós vamos colocar sempre o ing. Olha só. He left the restaurant without paying the bill. Como without é uma preposição, o verbo que vem após essa preposição recebeu o ing. Em português, a tradução, o sentido da frase seria que ele saiu do restaurante sem pagar a conta. A ideia do infinitivo em português. Without paying. Next sentence. She insists on talking to the boss. Olha lá. Insist on. On is the preposition. Então, se on é uma preposição, a gente colocou o ing depois do verbo. Então, a gente já tem duas regrinhas de quando colocar o ing para dar o sentido de infinitivo. Quando o verbo for o sujeito da oração e depois das preposições, tá bom? Bom, seguindo ainda aqui na nossa apostila, só mudar aqui o marker. Olha só, após certos verbos, você também deve utilizar
o ing. Então, você tem uma série de verbos que vai pedir o uso do ing depois deles. Quais são esses verbos? Estão todos aqui, ó. Grifem eles, ó. Admit, avoid, deny, dislike, enjoy, finish, keep, mind, miss, quit, resist and risk. Sempre depois desses verbos, sempre você vai usar o ing. Pode até fazer uma flechinha aí e indicar que todos esses verbos, eles estão ligados aí à ideia de um verbo com ing. Faça essa anotação aí. Então, sempre depois desses verbos, você usará o ing. Olha o exemplo. Would you mind closing the door? Would you mind significa você se importaria? É uma maneira educada de pedir algo para alguém. Would you mind opening your book? Would you mind carrying these bags? Então, veja só, a ideia depois de would you mind, verbo com ing. Avoid, verbo evitar, olha lá, depois do avoid, verbo com ing. Então, sempre depois desses verbinhos aqui, que estão em negritos, você deve utilizar também aí o gerúndio, ou seja, colocar o ing no verbo, tá bom? Próxima regra. Depois de algumas expressões idiomáticas, você também deve utilizar ing. Quais são essas expressões idiomáticas? Já estão em negrito aí para você. Passa o marca-texto para você lembrar. Sempre que eu tenho to be worth, a ideia de valer a pena. To be used to. To be used to significa que você costuma fazer determinada ação. Ah, qual a diferença de be used to para use to? Olha só, vou colocar dois exemplos aqui para você. Quando eu falo assim, I use it to play the piano when I was younger. Olha só, quando eu era mais jovem, costumava tocar piano. Use to, sem o be, sem o verbo to be aqui, ó, sem o conjugar I am, use it, só use it. Significa algo que você fazia e que você não faz mais. A gente pode traduzir esse use to por costumava, algo que você costumava fazer e não faz mais. Mas a regra do ing a gente deve usar o ing no verbo sempre depois do to be used to. Olha esse exemplo, ó. I am used to play the piano at night, for example. Então, a ideia do be, ó, I am, quando você coloca o verbo to be e depois você coloca o verbo com ing, você está dando uma ideia de algo que você continua a fazer, tá bom? Ou a ideia de algo que você tem o costume de fazer, melhor, tá bom? Então, depois de be used to, verbo com ing. It's not no good, it's no use, it's useless, to look forward. Look forward é a ideia de estar ansioso para fazer alguma coisa. Então, sempre depois da expressão look forward, você vai colocar o ing. Can't stand, a ideia de não aguentar mais. Can't help. Então, sempre depois dessas expressões, você deve usar um verbo com ing. Tudo bem? Próxima regra aqui. Proibições curtas. Grifa aqui, ó. Proibições curtas. Então, olha só. No smoking in this area. No trespassing. Então, proibições. Coloca o no, coloca um verbo com ing para dar uma ideia de proibição. Né? No smoking. Olha essa plaquinha aqui. No trespassing. Violators will be shot. Survivors will be shot again. Olha só que violência. Então, não passa, não passe, não entre na minha propriedade, né? Quem violar vai levar um tiro. E se você não morrer, vai levar outro tiro, né? Essa é a ideia aqui da proibição curta, no trespassing, ok? E depois a gente tem aqui o uso do infinitivo. Então, a gente viu aí nessa primeira coluna aí da sua apostilinha, quando que a gente usa ing para dar o sentido do infinitivo. E agora o infinitivo, quando que a gente deve usá-lo? O infinitivo é quando eu uso to plus verb. Então, toda vez que eu tenho to plus verb, a gente vai ter aí o infinitivo em português. A gente usa essa estrutura de to plus verb após números ordinais. Grifa isso. Então, depois dos números ordinais, você não vai usar um verbo com ing.
você vai começar aí usando to. Então, he was the first to answer the teacher's question. Então, first to, second to, ok? Depois, com to e com enough, você também deve utilizar o to. Então, this flat, lembrando que flat é um apartamento, this flat's too expensive for me to buy. Quando eu uso too com dois O's, ó, T-O-O, antes de um adjetivo, significa algo que é excessivo. Esse too expensive significa é caro demais. Então, o apartamento é caro demais para mim comprá-lo. Tudo bem? Para eu comprá-lo, né? He'd cooked food enough to feed an army. Então, ele cozinhou comida suficiente para alimentar um exército. Então, olha só. To buy. Enough, to. Então, sempre quando você tiver essas expressões, to e enough, você deve utilizar aí um verbo, aliás, um verbo com infinitivo, com to na frente deles. Tudo bem, gente bonita? Tranquilo aí? Sensacional. Você viu que isso, diferentemente das outras aulas que eu costumo dar, a gente está vendo os principais pontos que estão aí na sua apostila mesmo. Quando você for fazer os exercícios, faça procurando, regra a regra, nessa parte que eu estou aí explicando para você. É uso, né? De verdade, gerúndio infinitivo é treino, tá bom? Olha só, vamos ver mais usos aí do infinitivo ou não. Olha só, depois ele fala assim, ó, após o verbo want. Então, sempre depois de want, você deve usar o to. Ó, I want you to translate the text. Ou seja, eu quero que você traduza o texto. Então, want to. Agora, após os verbos make, let e have, sem o to, faz um asterisco, circula esse sem aqui, faça uma marcação diferente. Porque se você tem os verbos make, let e have, você não usará nem ing e você não usará o to. Ó, this makes me feel sick. Olha só, isso me faz me sentir mal, doente, né? Então, ó, make, feel, sem o to. Let me know. Olha lá, let know. Né? A mocinha não canta let you go, né? Depois, the boss made her fax the letters, né? Olha lá, made e o verbo aqui sem o to e sem ing. Então, faça uma marcação específica aí, especial. Quando você tiver make, let, have, você não usará nem to, nem o ing. Próxima regra, quando eu tenho o verbo have. Depois do verbo have, você escolhe se você vai usar to ou se você não vai usar o to. Então, você aí fica aí facultativo depois da expressão have. E quando eu tenho aí alguns verbos, como verbos que indicam like e dislike, como, por exemplo, hate, like, prefer, você tanto pode usar o ing quanto o to. It's up to you. Tanto faz. Então, por exemplo, ó, it started snowing. Começou a nevar. Ou it started to snow. Então, start é um verbo que permite o gerúndio ou o infinitivo. Begin é um verbo que permite gerúndio ou infinitivo. Hate, like, prefer, tanto faz você usar um ou outro. Faz um asterisco aqui nessa observação. Copie esses três verbos aqui também, para você aí lembrar que com esses verbos que indicam like e dislike, tanto faz você usar o to ou o ing. E aqui, terminando a nossa explicação, quando você tiver o stop, você precisa analisar o contexto. Faz uma flechinha aqui, ó. He stopped smoking. Quando você usa o ing depois do stop, esse ing tem o sentido de parar de. Olha lá, parar de. É o ing vindo depois do stop. Então, he stopped smoking. Parou de fumar. Então, quando você para de fazer a ação, você stop, verbo com ing. Quando você para com a finalidade de fazer alguma ação, ou seja, parar para, olha lá, com a finalidade de,
você vai usar o stop mais o to. Olha lá. Quando eu tenho stop e ing, parar de. Stop to, a ideia de parar para, com a finalidade de fazer determinada ação. Essa é a ideia do verbo que vem depois do stop. Então, você precisa analisar o sentido, ver o que você quer falar. Faça essas duas anotações aí na sua apostila. Bem? ing, parar de, to, parar para, depois do verbo smoke. Tudo bem? Sensacional? Ótimo, gente bonita. Agora, eu vou pedir aí que você faça os exercícios propostos pela aula. Tudo bem? Esses exercícios são os exercícios lá da página número 11. Então, você tem aí 2 blocos de exercício. O primeiro bloco de exercícios é aquele que você tem de escrever, é um exercício dissertativo. Vou fazer o número 1 como exemplo. Olha só. The rainy weather prevented them from the beach. Olha só, vou usar o to go ou vou usar going? É sempre esse o pensamento que você tem de fazer para fazer o exercício. Será que é ing? Será que é to? Ou não usa nem o ing nem o to? Como eu tenho, daí você vai, faça olhando as regras. Deixa a sua apostila aberta, olha a frase, olha a regra e daí você coloca. Qual é a análise que eu teria que fazer aqui? From is a preposition. Todo verbo que vem depois da preposição, você deve utilizar o ing. Por isso que ficou the rainy weather prevented them from going to the beach. Então, preposição, verbo ing. Essa é a análise que você tem de fazer, tudo bem? Então, façam esses exercícios da página 11, faça todos eles, e nós corrigiremos na live, na nossa próxima aula, tudo bem? Lembrando que a live é sempre no horário da nossa aula regular, da aula presencial. E a gente tira as dúvidas, a gente comenta sobre esses exercícios, tudo bem? Um abraço para você, terceiro ano. Lembre-se que na sala virtual você tem o questionário de frequência para validar a sua presença na aula de hoje. Se você for fazer os exercícios e tiver qualquer dúvida, escreve para mim naquele e-mail que nós disponibilizamos para você, né? englishteam.campestre@gmail.com. Um abraço, terceiro ano, e até a nossa live na próxima aula para a gente corrigir e comentar esses exercícios. Um abraço, bye bye!